Oi, tudo bem? Eu sou o professor Fernando Veiga, eu sou professor e coordenador da residência médica aqui da disciplina de otorrino da faculdade. E hoje eu vim falar para você sobre um tema muito importante que nós vamos tratar, que é um tema que envolve uma coisa muito prevalente na história de quem está se formando como médico generalista. Então, hoje nós vamos falar sobre as rinites. Então, nós estamos nesse período de transição, onde nós estamos gravando essas aulas. Eu vou tentar deixar isso aqui o mais compreensível possível. E depois o professor Maurício pode ajudar nas orientações de como nós vamos trabalhar essa aula. Tá bem? Então, vamos lá. O que é rinite? A rinite, na verdade, é uma inflamação da mucosa do nariz. Então, qualquer inflamação da mucosa do nariz, a gente vai definir como rinite. E a rinite, ela vai ser definida por um desses quatro sintomas que vocês estão vendo aí. Rinorreia, obstrução nasal, pruridos e espirros. Qualquer combinação desses quatro sintomas faz a gente suspeitar que o paciente tem rinite. Lembre que eu não falei rinite alérgica, porque rinite alérgica a gente só pode confirmar se a gente tiver, de alguma maneira, a identificação desse IgE específico para algum alérgeno. Então, pode ser poeira, pode ser cão, pode ser gato, o que vocês acharem que precisam testar nos seus pacientes. Né? Então, lembra, rinite somatório dos quatro sintomas. Rinite alérgica só com comprovação da presença de um IgE específico para aquele alérgeno. Sempre que a gente fala em rinite, principalmente na rinite alérgica, esse área, que é uma força-tarefa, definiu um padrão para a gente classificar que tipo de rinite alérgica a gente está encontrando. Então, a gente pode ter rinites alérgicas que são intermitentes, podem ser persistentes ou leves e moderadas a grave. E como que a gente vai fazer isso? Se o paciente tem sintomas por menos de 4 dias por semana ou menos de 4 semanas por ano, esse paciente tem uma rinite alérgica que a gente vai chamar de intermitente. Se esse paciente tem sintomas por mais de 4 dias por semana e mais de 4 semanas por ano, esse paciente tem uma rinite persistente. A característica de ser um quadro leve ou moderado ou grave, ele não tem relação com os sintomas, e sim, ele tem relação com o acometimento de algumas coisas que a rinite pode causar. Então, se o paciente dorme bem, se o paciente não tem problema com atividades na escola, com atividades no trabalho, se aqueles sintomas não incomodam muito, apesar de estarem presentes, a gente vai dizer que esse paciente tem uma rinite leve. Por outro lado, se o paciente não consegue dormir direito, ele não consegue estudar, ele não consegue trabalhar direito, porque tem que ficar limpando o nariz, por exemplo, e ele não consegue ficar sem se incomodar com o sintoma, ou seja, aquele sintoma fica incomodando o dia todo, ele tem uma rinite que a gente vai chamar de moderada ou grave. Lembra que, dependendo da situação que o paciente estiver, ele pode migrar de uma rinite intermitente leve para uma rinite persistente moderada. Então, qualquer combinação aqui é possível. Tudo bem? Esse slide é só para mostrar que tudo isso são doenças que são caracterizadas como rinite. Nós vamos falar de todas elas? Não, nós não vamos falar de todas elas. Nós vamos falar daquelas que são as mais prevalentes para o médico generalista. E aí nós vamos tentar falar um pouquinho mais específico sobre cada uma delas. Mas, por exemplo, o especialista tem que saber todas essas. Então, a gente vai falar daquelas que interessam para você, que vai se formar e ser o médico generalista e vai atender esse paciente em qualquer lugar. Do ponto de vista epidemiológico, por que as pessoas falam, eu tenho rinite alérgica, mesmo não sabendo se ela é ou não alérgica? Porque a maioria dos casos, tanto em crianças quanto em adultos, são de casos de rinite alérgica. Né? Então, e a segunda maior causa é uma rinite que a gente vai conversar lá na frente, que chama rinite idiopática. Então, se vocês considerarem tanto a rinite alérgica quanto a rinite idiopática,
entre 75% e 85% aí nós temos pacientes que têm esses dois tipos de rinite, que são os que vocês vão encontrar provavelmente por aí. E quando o paciente chuta, eu tenho rinite alérgica, com uma grande chance ele acerta, porque a prevalência dela é muito grande, tanto nos adultos quanto nas crianças. E já que ela é mais comum, então vamos falar um pouquinho melhor dela, né? Então, como que é a história da rinite alérgica? O paciente nasce alérgico, né? Ele acaba de nascer e você já tem esse paciente alérgico? Não é bem assim. Na verdade, se você tiver um dos pais que tem alergia, a chance do filho ter alergia é em torno de uns 40% a 60%. Se você não tem nenhum pai com alergia, a chance do filho ter alergia é mais baixa, entre 10% e 30%. Agora, se você tem os dois pais que têm alergia, o que acontece é que essa probabilidade aumenta para 70% a 80%. Né? E por que isso acontece? Porque isso é uma predisposição genética que os pacientes têm. E, óbvio, associado a uma hiperreatividade do sistema autônomo que a gente tem. Então, vamos pensar aqui o seguinte. Você tem o sistema autônomo simpático e o parasimpático, não é isso? Então, o sistema autônomo simpático, que é baseado na adrenalina, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer contração dos tecidos dentro do nariz. Isso vai fazer com que eles vão diminuir de volume e aí você vai respirar melhor, né? O que o parasimpático faz? Então, a acetilcolina, ele faz o contrário. Então, ele vai dilatar os tecidos, vai ter vasodilatação e aí vai produzir mais secreção. Então, simpático, contrai os tecidos, menos secreção. Parasimpático, dilata os tecidos, mais secreção. O que acontece no paciente normal? A gente tem um balanço desses dois sistemas e a gente não fica com o nariz entupido nem escorrendo. O que acontece no paciente que tem rinite? O sistema parasimpático é o que sobrepõe, porque ele ocorre um desbalanço desses dois sistemas. E normalmente balança mais para o lado parasimpático. Quando o parasimpático sobe, o nariz entope, o nariz fica escorrendo, eventualmente tem os pruridos e tem os espirros. Né? Então, além dessa hiperreatividade que os pacientes têm, essa neuromodulação não acontece de uma maneira adequada. E é por isso que os pacientes têm os sintomas. Vamos entender um pouquinho como que alguém, então, se torna alérgico. Então, como que ele é sensibilizado. Então, vamos dizer o seguinte. Vocês entram em contato com qualquer tipo alérgeno, vamos pensar poeira. Né? Então, você tem a predisposição e aí você entra em contato com esse alérgeno. O que vai acontecer quando você entra em contato com esse alérgeno pela primeira vez? Você vai metabolizar esse alérgeno lá nas células de Langerhans, que ficam lá no anel linfático de Waldeyer. Lembra, o anel linfático de Waldeyer compõe amígdala palatina, amígdala faríngea, as amígdalas linguais e todos os tecidos linfóides que estão espalhados tanto na faringe quanto na nossa cavidade oral. Esse contato vai desencadear um processo todo que vai liberar uma série de substâncias. A ideia não é guardar essas substâncias, mas guarda pelo menos essa aqui, ó, a interleucina 5. Guarda que eu já explico por que a gente quer ela é importante. E isso vai criar um ambiente atópico que vai fazer com que um TH2, através de estimulação, estimule um linfócito B, que vai se transformar num plasmócito e vai produzir aquela IgE específica para a poeira. Essa IgE específica da poeira vai ficar grudadinha aqui, ó, no mastócito, ó. Ela grudou no mastócito e a partir daqui, aquele paciente que tem predisposição e se expôs a um alérgeno, no caso a poeira, ficou sensibilizado à poeira. O que vai acontecer num segundo momento depois da sensibilização com esse paciente? Quando ele entrar em contato novamente com a poeira, esse mastócito vai degranular e vai liberar uma série de mediadores, entre eles o principal é a histamina, e essa histamina vai levar ao desencadeamento de
prurido, espirro, obstrução nasal e coriza. Essa fase a gente chama de fase imediata da alergia, né? Do processo atópico. Né? Só que essa fase ela tem uma duração pequena normalmente, ela dura uns 30 minutos, depois os sintomas até diminuem um pouco. O que acontece se o paciente continua se expondo à história da poeira ou ele não faz um tratamento adequado? Você tem a ativação dos eosinófilos. Mas como assim? Lembra daquela interleucina que a gente falou, a interleucina 5? Então, a interleucina 5, ela tem uma função que é atrair o eosinófilo de dentro do vaso para submucosa ou da via aérea superior ou da via aérea inferior. E esse eosinófilo, em contato com os estímulos que tem ali, ele vai fazer o quê? Ele vai degranular outra vez. Então, você tem uma fase imediata, que é causada pelo mastócito, e uma fase tardia, que é causada pelo eosinófilo. E isso faz com que os pacientes voltem a ter os sintomas. Qual a importância disso? A gente lembrar de tratar a fase imediata e de tratar a fase tardia, e a gente vai falar disso daqui a pouco, tá bem? Quando a gente está avaliando o paciente que tem rinite, a gente tem que sempre fazer algumas perguntas importantes, né? A rinite alérgica, no caso. Né? Então, quem é mais comum ter? Lógico que é mais comum a criança e o adolescente, porque ele tem mais possibilidade de se expor aos alérgenos. Ah, mas isso quer dizer que o adulto não pode desenvolver a rinite alérgica tarde? Pode, desde que ele seja predisposto e desde que ele tenha a sensibilização por exposição frequente. Lembrar da duração, então, que tipo de rinite a gente está pensando? Então, lembra do área intermitente, persistente, pode ter ocupacional, o paciente só tem aquela queixa quando ele vai trabalhar, por exemplo. Lembrar da intensidade, lembra? O quanto os sintomas interferem na vida do paciente. Principais fatores desencadeantes. Todos os pacientes, de maneira geral, eles sabem o que causa ou o que piora a rinite deles. Né? Então, uns falam que é poeira, outros falam que é gato, outros falam que é cachorro. Outros falam que é no trabalho, outros falam que é em casa. Por que isso é importante? Porque a gente tem que conhecer qual é a situação que esse paciente que tem rinite alérgica vai desenvolver o quadro. Porque assim a gente consegue orientá-lo para diminuir a chance dele ter uma crise ou um quadro de rinite alérgica. Antecedentes pessoais, lembra? Se alguém já tem história de alguma coisa alérgica, maior chance da rinite dele ser alérgica. Então, vale para conjuntivite, vale para dermatite, vale para asma, vale para qualquer coisa que seja alérgica. Tudo bem? A mesma coisa antecedentes familiares. Lembra da história dos pais. Se os pais já têm história de uma coisa alérgica, maior chance do filho também ter, de que aquela rinite seja alérgica. Hábitos. Então, de todos os hábitos, não só para a gente orientar, mas para evitar alguns, por exemplo, o tabagismo. Né? O tabagismo ele é um hábito muito ruim para quem tem qualquer coisa de via aérea superior e via aérea inferior. Então, a gente tem que ser sempre importante identificar isso e tentar combater isso da melhor maneira possível. Qualidade de sono a gente já falou, né? Limitação de atividades, isso vai influenciar no tipo de grau da rinite, né? E lembrar que os sintomas eles têm algumas características. A maioria das vezes, o paciente vai contar para você que ele coça ou tem prurido no nariz. Mas, às vezes, ele vai contar que vai ter prurido na orelha, prurido na garganta, vai ter prurido nos olhos. Isso não é uma doença diferente, não. É o mesmo quadro, né? Porque faz parte da rinite alérgica esse tipo de sintoma. Rinorreia. Normalmente, os pacientes contam aquela coriza, né? Que o nariz fica escorrendo, mas às vezes ele conta que não tem coriza. Mas se você perguntar, ele vai te contar que ele sente por trás escorrer alguma coisa na garganta dele. Isso também faz parte do quadro. Normalmente a obstrução nasal é bilateral, esse é o mais comum, mas dependendo do paciente, ela pode alternar de um lado para o outro, dependendo do grau da rinite. Isso chama ciclo nasal. O que é o ciclo nasal? É que a cada mais ou menos 4 a 6 horas há uma vasoconstrição numa fossa nasal e vasodilatação na outra. Então, uma fossa nasal fica mais entupida do que a outra.
Isso é um fator fisiológico, todos têm, eu, você, todo mundo tem. Só que no paciente que tem qualquer coisa nasal, qualquer coisa dentro do nariz, rinite, desvio de septo, sinusite, seja lá o que for, ele percebe mais. Tudo bem? E a outra coisa é, se você encontrar alguém que tem uma rinite e rotineiramente se queixa de uma queixa unilateral, a gente tem que fazer sempre os diagnósticos diferenciais para ver se não há mais nenhuma outra causa para aquele nariz ser entupido. Por exemplo, um desvio de septo. O paciente pode ter uma rinite e um desvio de septo para o lado direito e se queixar que o nariz dele é sempre mais entupido do lado direito. Anosmia, hiposmia, perda do paladar é óbvio, porque todo mundo que já teve uma gripe sabe como é. Então, se você tem qualquer processo inflamatório no nariz, você vai ter isso. E você pode ter sintomas no ouvido. Então, lembra que a mucosa de nariz, ouvido e laringe, elas são únicas. Se você tem uma inflamação no nariz, você pode ter inflamação da mucosa do ouvido e da mucosa da laringe ou da faringe. E aí tem outros sintomas, dor de garganta, o ouvido fica entupido, porque faz parte tudo do mesmo quadro. A gente vai tratar isso diferente? Não. A gente vai tratar a rinite. E melhorando a rinite, os outros sintomas vão desaparecer também. Sempre que a gente olhar um paciente com exame, né, com rinite alérgica, principalmente, tem alguns sinais que eles são muito característicos deles. Né? Então, quais são eles? Primeiro, edema de pálpebra. Eu já vou mostrar uma foto para a gente entender o que eu estou falando aqui. Também no próximo slide eu já mostro isso. Então, edema de pálpebra. Então, normalmente, os pacientes com rinite fazem edema de pálpebra inferior, principalmente, mas pode ter de superior, é um edema leve, e às vezes associado a uma cianose periorbitária, que nada mais é do que as famosas olheiras. Né? Tem essas linhas de Denimorgas, que são umas linhas que estão na pálpebra inferior, mas aí eu mostro na foto, no próximo slide, e tem uma preguinha aqui no dorso nasal, que a gente chama da saudação do alérgico. Por que isso acontece? Porque o paciente, ou a maioria deles, ou uma grande parte deles, acaba limpando o nariz, levantando a ponta do nariz, assim, ó. Tá vendo? Isso faz com que vocês empurrem a parte cartilaginosa do nariz na parte óssea. Então, se vocês ficarem empurrando o dia todo, vai fazer uma marca aqui na pele, que a gente chama, que é a prega do dorso nasal, que a gente chama da saudação do alérgico. Por isso que eu mostrei aí para vocês de como o paciente tem mania de limpar o nariz. Né? Aqui, ó, só para vocês verem. Então, do lado esquerdo, a gente tem aqui a prega do dorso nasal, olha como fica importante às vezes. E essa é uma paciente clássica de rinite alérgica, né? Então, a gente tem edema da pálpebra superior, a gente tem edema da pálpebra inferior, a gente tem cianose periorbitária, né, as olheiras. Então, vendo essas duas preguinhas aqui, ó, olha a setinha aqui que eu estou mostrando, essas duas preguinhas, essas que são as linhas de Denimorgan, tá? Então, às vezes, só de olhar para o paciente, a gente já consegue ver que ele é um candidato a ter uma rinite alérgica, sem fazer nenhuma pergunta. Mesma maneira no exame físico otorrinolaringológico, né? Então, o que acontece no nariz de alguém que tem rinite alérgica? Então, vocês estão vendo aqui uma rinoscopia anterior, na verdade nós estamos usando um fibroscópio, isso é o lado esquerdo do paciente, e aqui, ó, na seta, o septo, aqui é a concha inferior e lá atrás a concha média. Tudo bem? Os pacientes que têm rinite alérgica, normalmente, eles fazem hipertrofia da concha inferior. Se vocês olharem aqui à esquerda, a gente tem um espaço entre o septo e a concha. Se vocês olharem aqui à direita, onde tem uma hipertrofia da concha inferior, tem um espaço menor. Tudo bem? Então, conchas inferiores hipertrofiadas em pacientes com sintomas de rinite são característicos da rinite alérgica. A mesma maneira, a coloração das conchas. Então, a mesma coisa, a gente tem fossas nasais esquerdas, todas elas esquerdas, e aí a gente tem uma concha inferior que não é muito pálida, e como que eu sei que ela não é pálida? A gente tem que comparar com a cor da mucosa do septo. Então, você compara essa aqui com essa, não é muito pálida. Essa aqui com essa aqui já é bastante pálida. E essa aqui com aqui é bem pálida. Então, se vocês forem vendo, é uma progressão de palidez. E por que acontece tanto a hipertrofia quanto a palidez? Porque o processo crônico da rinite faz deposição de
colágeno, faz deposição de colágeno na submucosa das conchas inferiores. Se você deposita colágeno, elas vão aumentando de tamanho e elas vão ficando mais esbranquiçadas, né? Vão ficando mais branquinhas, né? Por isso que tem essa característica do sintoma, não, né? Do exame físico de alguém que tem rinite. A gente precisa fazer exame para fazer diagnóstico de rinite? Assim, não. O diagnóstico da rinite ele é absolutamente clínico. Lembra lá dos 4 sintomas? Então, se vocês têm os 4 sintomas, e vocês têm aquela história do tempo, menos de 4 semanas, menos de 4 dias, vocês já estão autorizados e já podem fazer o diagnóstico. Esse paciente tem uma rinite intermitente, ele tem uma rinite moderada. Mas, para a gente diferenciar as rinites entre as rinites alérgicas e as não alérgicas, aí não tem jeito, a gente tem que lançar a mão de alguns exames. Tudo bem? Então, pensando na rinite alérgica, quais os exames que a gente normalmente pede para tentar identificar a rinite alérgica, né? Então, normalmente um hemograma, e quando a gente pede um hemograma é para a gente ver a quantidade de eosinófilos no soro, é uma coisa. A gente vai fazer alguma identificação do alérgeno, lembra? Para eu saber se ele tem realmente a doença, né? Se ele tem alergia. Então, ou eu vou usar um teste cutâneo, ou eu vou usar o RAST, que é um exame que a gente faz no soro. Então, você pode usar um dos dois. E a citologia nasal, que você vai colher secreção do nariz do paciente para analisar no lâmina. Né? Endoscopia nasal e imagem não ajudam na rinite, né? Na verdade, a gente acaba usando para fazer diagnóstico diferencial com outras coisas, por exemplo, tumores, desvio de septo, sinusite, qualquer coisa desse tipo, tudo bem? E o que a gente vai ver nesses exames? Então, vamos lá. O paciente que tem uma eosinofilia aumentada é um paciente com sintomas da rinite, sugere que ele tem uma rinite alérgica, desde que a gente descarte causas de eosinofilia. Por exemplo, o paciente tem uma verminose, né? Então a gente tem que descartar que ele tenha isso. Então, eosinófilo aumentado no sangue, pensar em rinite alérgica. Comprovação da rinite, da parte alérgica. Ou a gente usa o RAST, então, como funciona o RAST? O RAST, a gente colhe soro do paciente, colhe sangue do paciente, e daí separa o soro, e no soro a gente vai tentar identificar, por imunofluorescência, aquele alérgeno que a gente quer testar. Daí você pode testar o que você quiser. Então, os RASTs podem ser pedidos para qualquer coisa. Na verdade, tem uma lista. Se vocês entrarem em qualquer laboratório lá, eles têm uma lista que vão falar quais são os tipos de RAST que você pode pedir, e daí você vai atrás da investigação daquilo que você acha importante, desde que seja seguido pela história do paciente. Então, a gente tem que pedir RAST para tudo. Sim, na verdade, o RAST ele tem que ser direcionado. Se o paciente te contar alguma coisa, você vai tentar investigar aquilo que ele conta. Por isso que a história é importante. Você tentar identificar o maior número de fatores que o paciente tem a reação. E na idade, quando ele não te contar que não reage a nada, daí sim você vai usar como screening dos principais. Né? Que é os principais que qualquer pessoa entra em contato. O que é? Poeira, fungos, cães, gatos, penas, pólens, de maneira geral, isso às vezes, dependendo do paciente, alimentos, mas alimentos não tem muita relação com a rinite de maneira geral. Então, se vier positivo, ou RAST ou teste cutâneo, o teste cutâneo, só para a gente explicar, não sei se algum de vocês já fez ou conhece alguém que já fez, é quando você usa umas puncturas no antebraço, então faz várias puncturas no antebraço, e em cada punctura você vai botar um alérgeno, e nesse alérgeno vai formar uma papulazinha, né? Essa pápula vai mostrar, em comparação com a histamina, tem uma papulazinha que é da histamina, que tipo de alérgeno você, ou seu paciente, ele é sensibilizado. Tudo bem? Então, se a gente tiver teste cutâneo ou RAST positivo, é rinite alérgica. Se os dois
forem negativos, é outra rinite que não é alérgica, tudo bem? Precisa pedir os dois? Não, não precisa pedir os dois. Você escolhe um ou outro, tá? Qual que seria o melhor, o mais confiável? O mais confiável é sempre o teste cutâneo, desde que não haja contraindicações para ele ser feito. Tá bom? Então, um dos dois você vai pedir positivo, rinite alérgica, negativo, outras rinites. O citológico, então lembra? Colhe secreção lá de dentro do nariz, vai botar numa lâmina, parecido como se fosse fazer uma leitura de um Papa Nicolau, lembra da gineco? Papa Nicolau, que é o exame das mulheres. E aí, se você tem muito eosinófilo dentro do nariz, é uma suspeita que você tenha rinite alérgica. Se você tem muito neutrófilo, o que a gente vai pensar, isso é uma rinite bacteriana. E se você tiver muito linfócito, isso é uma rinite viral, né? Os resfriados. Então, dessa maneira, a gente tem aqui mais uma dica com os eosinófilos no citológico nasal, disso que é uma rinite alérgica. Bem, tudo isso para a gente chegar aonde? No tratamento. Então, a gente tem uma rinite alérgica, então nós vamos tratar esse paciente. E o que a gente faz para o paciente? Então, assim, de maneira geral, o que tem evidência ou recomendação na literatura são esses 4 que vocês estão vendo em vermelho, né? Higiene ambiental vale para qualquer tipo de rinite. Então, a gente tem que orientar o paciente sobre ambiente. Diminuir poeira, colocar as coisas no sol, diminuir contato com cães e gatos, se for o caso, encapar travesseiros e colchões, de maneira que a gente consiga diminuir a exposição do paciente aos alérgenos que ele é sensível, né? Quando que a gente vai usar as medicações? As medicações a gente tem que usar pensando nos sintomas. Então, vamos lá. Antihistamínicos, pode ser os orais e os tópicos, os mais comuns são os orais. Na rede pública, o mais comum é a loratadina, né? E a loratadina é um antihistamínico que ela tem uma ação boa em alguns sintomas da rinite. Quais são eles? Prurido, é bom. Espirro, é bom. Coriza, não é excelente, mas como qualquer antihistamínico tem uma ação anticolinérgica, ele acaba ajudando também. Para obstrução nasal, é ruim, não funciona. Então, antihistamínico a gente vai escolher quando o paciente tem prurido, espirro ou coriza. É uma boa estratégia. E lembrando que o antihistamínico é a droga que a gente usa na fase imediata. Então, é naquele primeiro sintoma que o paciente tem ao entrar em contato com o alérgeno, a gente pode entrar com o antihistamínico. Normalmente, se a gente usa um antihistamínico, a gente varia o período de tratamento entre 7 a 10 dias normalmente, mas tem paciente que precisa de muito mais que isso. Tá? Corticoide tópico. O corticoide tópico ele é uma excelente droga, porque ele age nos 4 sintomas. Ele é bom para obstrução, ele é bom para prurido, para o espirro e para a coriza. O problema do corticoide tópico é que a ação máxima dele só vai ser atingida depois de uns 10, 15 dias de uso. Então, não adianta a gente tentar usar o corticoide tópico como droga única na fase imediata. O corticoide tópico vai ser uma droga boa para a gente usar na fase tardia e manter esse paciente usando o corticoide tópico para tentar manter o nariz dele estabilizado. Então, a gente consegue manter o nariz dele estabilizado. Então, a gente consegue, por exemplo, dos corticoides tópicos, então, o que tem mais comum na rede é um corticoide que chama beclometasona, que não é um corticoide muito bom, porque ele tem muita reação sistêmica, então tem muito efeito colateral. Em alguns lugares a gente vai encontrar budesonida, que também é um corticoide bom, e são os que a gente vai encontrar na rede. Tem uma série de outros tantos de antihistamínicos como os corticoides, mas para a rede pública é o que a gente vai ter para usar. Então, o corticoide tópico a gente vai usar para usar período prolongado, 1 mês, 2 meses direto, tá bem? Então, e o último, a lavagem nasal. Isso vale para todo paciente com rinite. A lavagem nasal com soro, ela tem a função mecânica de eliminar os alérgenos que a gente tem no nariz e ajudar na promoção do transporte mucociliar, para ficar eliminar os alérgenos também. Então, a gente aumenta o transporte mucociliar. Então, a gente vai eliminar mais secreção. Tudo bem? Qual é a estratégia de tratamento? Higiene ambiental e lavagem para todo mundo. Antihistamínico para a fase inicial. Você pode até introduzir o corticoide tópico junto, mas o antihistamínico vai sair e vai ficar o corticoide tópico.
Tudo bem? Essa é a estratégia de tratamento. Tem outras coisas que a gente pode usar. Imunoterapia. Então, na rinite alérgica, a gente pode usar uma imunoterapia para tentar dessensibilizar o paciente daquele alérgeno, que é a história das vacininhas. Então, vocês devem conhecer alguém que já fez aquelas vacinas para asma, para rinite, ou até você já fez, pode ser que você tenha feito. Né? Então, a ideia é você fornecer para o paciente injeções subcutâneas semanalmente, pequenas doses do alérgeno que ele é sensível para o organismo ir dessensibilizando. E aí, uma hora ele para de reagir. Outra medicação atualmente que a gente pode usar, naquelas rinites também alérgicas, que não melhoram com nada, são os antiglutienos. A mais comum é o Montelukast, o mais comum é o Montelukast. Mas aí a gente usa quando nada está resolvendo, então é mais uma tentativa de melhorar. E a cirurgia, ela não trata a rinite, ela para combater ou para a gente tratar coisas associadas a rinites. E no caso aqui, a principal é a hipertrofia de conchas inferiores. Né? Tudo bem? Que a gente acabou a história de falar da rinite alérgica. Né? Agora vamos falar das outras rinites rapidamente. Então, como que a gente vai tratar e conhecer essas rinites também. Né? Então, vamos lá. A primeira rinite que eu queria falar para vocês é a rinite viral, que essa é uma rinite fácil, né? Que é o resfriado ou a gripe. Então, causado pelo rinovírus, tem aquela duração, pode variar aí de 4 a 1 a 2 semanas, e vai causar basicamente os mesmos sintomas. E o tratamento da rinite viral, que é o resfriado e a gripe, é usar sintomático. Você vai usar um descongestionante, um anti-inflamatório, um analgésico, e isso, na maioria das vezes, vai se resolver em poucos dias, né? Lembra da rinite idiopática, a segunda mais comum? Então, como que a gente faz diagnóstico de rinite idiopática? Bom, você tem um paciente que tem rinite e você fez toda aquela investigação que eu expliquei para vocês na rinite alérgica e todos os exames, hemograma, teste cutâneo, citológico nasal são negativos. Então, esse é quando a gente faz o diagnóstico da rinite idiopática. E como que a gente trata a rinite idiopática? O raciocínio é o mesmo para tratar a rinite alérgica. A gente vai fazer higiene ambiental, a gente vai fazer lavagem nasal, a gente vai fazer antihistamínico e corticoide a depender dos sintomas que o paciente apresenta. Então, lembra, antihistamínico, prurido, espirro e coriza é melhor, corticoide tópico, todos os 4 é bom. Lembrar que o corticoide tópico demora mais tempo para agir na sua potência máxima. Tá? Rinite gestacional, então, é uma rinite bastante comum, então, quem for fazer ginecologia vai encontrar com ela. Pode acontecer em pacientes sem rinite prévia ou com rinite prévia. Nas pacientes com rinite prévia, ela é mais frequente do que nas pacientes sem rinite prévia. E a história acontece que mais ou menos nas últimas 6 semanas, começa e depois do parto, 2 semanas depois, acaba. Normalmente é assim. Tem várias explicações para ele, inclusive a história da imbibição gravídica e o boom de hormônios que a grávida tem durante a gravidez. Né? Como que a gente vai tratar a rinite gestacional? Então, higiene ambiental e lavagem nasal ainda continua para todo mundo, como a gente já te falou. E no caso das grávidas, existe uma droga segura, que já foi liberada pelo FDA nos Estados Unidos, a gente usa aqui, que é a budesonida. Então, aquele corticoide tópico, budesonida, ele é muito eficiente para controlar a rinite gestacional e vocês vão poder usar com as suas gestantes. Né? Todas aquelas que vocês estiverem acompanhando, vocês podem usar. Sempre lembrando de usar sempre a menor dose e o menor tempo possível para evitar qualquer problema. Temos a rinite medicamentosa ou por fármacos, então são aqueles pacientes que eventualmente começam a utilizar algum tipo de medicação e começam a ter sintomas de rinite. Qual é o sintoma pior da rinite medicamentosa? É a obstrução nasal. Normalmente, o seu paciente não vai contar para você que você tem prurido, que você tem espirros, que você tem coriza. Ele vai contar que o nariz dele ficou entupido. Né? Qual a medicação mais comum que leva a isso? São os descongestionantes tópicos. Que são aquelas gotinhas de desentupir nariz. Provavelmente você conhece alguém que usa, ou você já usou ou usa. Né? Então, a anafazolina e a oxametazolina são as 2 drogas mais comuns. E ele causa o nariz entupido por quê? Porque essas drogas, ao causarem... vamos voltar lá. Lembra a história do simpático e parasimpático? Essas drogas, que é a anafazolina e a oxametazolina, na verdade, elas são
alfa-adrenérgicos. Então, elas agem no sistema simpático, tudo bem? Então, elas vão causar o quê? Lembra? Contração, contração. Por isso que o nariz desentope. Só que elas têm 3 problemas, né? Qual que é o primeiro problema? O primeiro problema dela é que ela leva à dependência. O paciente não consegue ficar sem. O segundo é que ela leva à tolerância. E o que é a tolerância? Quer dizer que quanto mais eu uso a medicação, mais eu preciso usar para conseguir o mesmo efeito, né? E ela leva ao efeito rebote. Então, a gente tem os pacientes que têm uso crônico e cada vez que a medicação acaba o seu efeito, ela causa uma vasodilatação maior, normalmente, do que era anterior. Então, o paciente vai usando, vai dilatando, vai vasodilatando, vai vasodilatando, e cada vez o nariz dele fica mais entupido, né? Então, o que a gente faz com esse paciente para tratar? Primeira coisa, ele tem que parar de usar o vasoconstritor, senão ele não vai melhorar. Eu acabei de explicar, né? E a outra coisa, vocês vão usar lavagem nasal, higiene dental, o corticoide tópico é uma droga muito boa para você usar nesses pacientes. Lembra também dos pacientes que começam a usar medicações antihipertensivas, principalmente aqueles que dão muita vasodilatação periférica, que é metildopa, bloqueador de canal de cálcio, inibidores de ECA, né? Aí é fácil de tratar, é só trocar a droga, né? Você não precisa, troca a classe do antihipertensivo, né? Antidepressivo, mesma coisa. Começou, principalmente os tricíclicos, eles podem dar obstrução nasal, né? Que são os antidepressivos mais antigos. Troca a droga, às vezes você resolve com isso. Lembrar dos hormônios, tanto as pílulas quanto as reposições hormonais para as mulheres no climatério, né? Atualmente isso não é muito comum, por quê? Porque tanto as pílulas quanto a reposição hormonal, elas são elaboradas com baixa dosagem, né? Agora, se alguém usar uma dosagem maior, ou mesmo com a baixa dosagem, vocês identificarem esse tipo de rinite, tem que trocar a pílula, tá? E a última coisa são as medicações para disfunção erétil, que também é muito comum hoje, que elas causam obstrução nasal. E aí tem que discutir com o paciente a dosagem, como vai usar, ou então até orientá-la. Fala, olha, isso é um efeito passageiro e tudo bem, se a sua função com a medicação era ter um objetivo na sua relação sexual, ok, vai durar umas horas e depois vai passar. E às vezes é isso que a gente precisa fazer pelos nossos pacientes. Tudo bem? Bom, eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês sobre rinite. Eu espero que vocês tenham aproveitado e a gente vai se falando, tá bem? Um abraço para vocês. Tchau!